Bem, pega a Bíblia, vamos abrir o leito mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos dando continuidade à nossa lição sobre suicídio. Mais uma vez nós vamos ler os versos de 1 Coríntios, que todo mundo gosta de usar para dizer se você comete suicídio, você vai direto para o inferno. Eu não estou dizendo que vai ou não vai. Ainda. Eu quero que nós estudamos a Bíblia. É melhor você comprar o que a Bíblia diz do que você aceitar ou achar o que o pastor diz. Não é? Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16, 17 e 18, a palavra de Deus nos diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Agora, semana passada nós tratávamos algumas coisas que devemos lembrar e entender. E uma das primeiras coisas que nós lembrávamos era o fato de que quando alguém coloca sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, quando alguém arrepende dos seus pecados, a pessoa coloca sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, aquela pessoa está seguro. Aquela pessoa não tem como perder a sua salvação. Usamos Romanos 8, 38 e 39. Não há nenhuma outra criatura que pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós falávamos de que o pecado imperdoável nós encontramos em Marcos 1, 29. Não tem nada a ver com suicídio. O pecado imperdoável em Marcos 1, 29 tem tudo a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem algumas pessoas que acham que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa que nem podemos fazer hoje em dia. Agora eu não tratei isso ainda, esse é um outro assunto para outra vez. Basta dizer que o pecado imperdoável não é suicídio. Certo? Não é suicídio. Mas, se um descrente comete suicídio, aquele descrente vai para onde? Para o inferno. Não vai para o inferno porque cometeu suicídio? Não. Vai para o inferno porque rejeitou de aceitar Cristo como seu Salvador. Se um salvo cometer suicídio, aquele salvo vai para o céu. Por quê? Porque já era salvo e não tem como perder a sua salvação. Ou seja, o suicídio não tem nada a ver com o destino eterno da pessoa. A única coisa que tem a ver com o destino eterno da pessoa é se a pessoa colocou sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Só isso. Essa é a única questão. Se qualquer obra ou me dá ou tira a minha salvação está baseada em obras e não em Jesus Cristo. É fácil entender esta parte. Mas para entender mais sobre o assunto, nós temos que estudar outras coisas da Bíblia. Existem na Bíblia casos de suicídio. Pelo menos nós encontramos 6 casos de suicídio na Bíblia. 6 casos. Vamos olhar nesses 6 casos hoje. Vamos até Juízes 9 primeiro. Juízes 9. Vamos para Juízes capítulo 9. Vamos olhar, vamos examinar esses 6 casos de suicídio hoje. Eu gostaria que nós estudamos também casos de pessoas que consideraram suicídio. É interessante, nós temos 6 casos de pessoas que realmente conseguiram cometer suicídio, mas nós temos outros casos na Bíblia de pessoas que consideraram suicídio, mesmo que não conseguiram ou não realmente fizeram. Tá bom? Juízes capítulo 9, versos 50 a 55. Juízes capítulo 9, versos 50 a 55. Chegaram? Tá bom.
Morgan, leia versos 50 até 55, por favor. Isso. Então Abimeleque foi a Tebes, e aí e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre, para a incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua espada, e mata-lhe, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para seu lugar. Agora, algumas pessoas vão dizer que essa aqui realmente não foi um suicídio. Por quê? Porque alguns vão dizer que não foi suicídio. Porque foi o moço que matou ele. Só que o moço matou ele porque ele mandou. Ele mandou. Então nós podemos chamar isso de suicídio assistido, não é? Alguém assistiu ele de suicidar-se. Agora, quem foi isso? Qual foi o caso? O caso de Abimeleque foi assim. Abimeleque foi um rei falso. Ele era um dos filhos, ou filho ilegítimo de Gideão. Ele se declarou rei, matou seus irmãos, só teve um que sobreviveu, e ele se declarou rei de Israel. Em realidade, ele foi o primeiro rei de Israel. Muitas pessoas não sabem disso, mas ele foi o primeiro rei de Israel. Agora, ilegítimo. Ele se declarou rei, Deus não declarou ele rei, certo? Mas ele se declarou rei, ele ficou com tanta raiva, tanto problema, que ele acabou atacando a própria cidade de que ele nasceu. Daí, quando tudo isso aconteceu, toda essa briga e tudo isso, ele chegou até a torre e ia queimar todo o povo que estava dentro da torre. Mas uma mulher estava lá em cima, pegou a pedra, jogou a pedra, bateu ele na cabeça, quebrou o crânio dele, e ele pensava: eu vou morrer. Mas em vez de deixar alguém dizer que uma mulher me matou, eu vou pedir que o moço me mata, para que pode ser dito que uma mulher não me matou. O homem era um rei idólatra, era um rei falso, ele foi avarento, certo? Ele preferiu morrer voluntariamente pela mão do servo que pela mão de uma mulher. Ou seja, tudo indica que esse homem, quando morreu, foi para onde? Para o inferno. Ele era um inimigo. Tudo indica que ele era um descrente. Ele era idólatra. Mas o suicídio dele não tem nada a ver com esse fato. Esses eram fatores da sua vida, que ele era um rei avarento, idólatra e tudo isso. E ele cometeu suicídio por causa do medo que ele tinha de servir que ele foi morto por uma mulher. Mas o suicídio dele não garantiu o seu lugar no inferno, não. Era o fato de ser um descrente, um idólatra, certo? Avarento. Não porque cometeu suicídio. Vamos para o segundo caso. 1 Samuel 31. 1 Samuel 31. 1 Samuel, capítulo 31. Versos 3 a 5. 1 Samuel 31, versos 3 a 5. Chegou? Rafael, leia por favor, versos 3 a 5. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. Ele muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pai de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem
depois do seu pai de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Agora nós temos aqui o rei Saul, não é? E seu pajem de armas. Na verdade são dois casos, mas do mesmo ordem, certo? Saul estava na peleja, ele estava lá na peleja, foi atingido pelas flechas dos flecheiros, dos filisteus. Vendo que ia morrer, ele decidiu melhor morrer pela mão do servo dele do que os filisteus chegarem, matarem ele e daí fazer um escândalo com o corpo dele. Entendeu? O pajem de armas também quis fazer a mesma coisa. Agora, Saul inicialmente pediu que o pajem de armas matava ele, mas ele não quis. Então, sendo que não quis, Saul pegou sua própria espada e ele se matou, cometeu suicídio. O pajem de armas fez a mesma coisa. Todos dois por meio de serem envergonhados nas mãos dos inimigos. Só que o estado espiritual do pajem de armas nós não sabemos, porque não fala qual foi o estado espiritual dele, mas nós sabemos o estado espiritual de Saul. Volta até capítulo 29, ou 28, desculpa. Volta aqui para o capítulo 28. Verso 19, de capítulo 28. Agora Samuel 28, verso 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Quem disse que amanhã Saul e os filhos de Saul estariam com ele? Samuel. Capítulo 28 é a visita de Saul àquela feiticeira de Endor. Tem pessoas que querem dizer que esse verso mostra que Saul foi para o inferno, mas eu digo pelo contrário. Porque tudo indica que essa feiticeira, quando Saul foi lá pedindo que ela chamasse alguma pessoa dos mortos, tudo indica que ela viu algo que não estava acostumada a ver. Ela estava acostumada a tratar com demônios. Ninguém volta da morte, entendeu? Senão Deus permite. Deus é o único que tem o poder de permitir que algum ser humano volta da morte. Demônios podem imitar alguém que já morreu. E nenhuma feiticeira pode chamar realmente alguém dos mortos. Pode mexer com demônios, mas não pode chamar alguém da morte. E essa feiticeira, a Bíblia diz que quando ela viu Samuel, veja o que diz em capítulo 28, verso 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, ela não disse, viu algo parecendo Samuel. A Bíblia diz, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Como é que ela sabia que ele era Saul? Só se Samuel indicava, não é? E o rei lhe disse, não temas, o que é que vês? Então a mulher disse, Saul, vejo deuses que sobem da terra. Isso não era o que ela estava acostumada a ver. Isso era algo fora do comum para esse feiticeiro. Certo? Verso 15. Verso 15 não diz, o espírito mau disse a Saul. Verso 15. Livro inspirado por Deus. Diz o que? Samuel disse a Saul. Quem está falando com Saul? Samuel. E Samuel trouxe uma mensagem diretamente de Deus para Saul. E disse para Saul, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Sabe o que isso me indica? Saul era um crente desviado, muito.
Crente com muitos problemas? Sim. Mas crente. E Samuel disse: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ele não está falando apenas da morte, ele está falando onde Samuel estava. No paraíso. Então o suicídio não tirou isso de Saulo. Saulo ainda foi, não para o inferno, mas junto com Samuel. Agora vamos continuar. 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Segundo Samuel 17, verso 23. Segundo Samuel 17, verso 23. Nós vamos falar sobre Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Primeiro ele era conselheiro de Saul, daí foi conselheiro de Davi. Daí quando Absalão levantou aquela rebelião contra seu pai, Aitofel continuou aconselhando Absalão, certo? Ele lê verso 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, aguardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aitofel. Nós não temos nenhuma ideia sobre o estado espiritual de Aitofel. Pessoalmente, eu acho que ele era um crente. Ele teve alguns problemas, mas ele era um bom conselheiro. Ele deveria ter seguido Davi, mas não foi com Davi. Ele ficou com Absalão, aconselhando Absalão. O conselho dele foi bom conselho. Mas Uzai Davi deixou como conselheiro para ver se podia derrubar o conselho de Aitofel. E Aitofel, em vez de enfrentar o rei que ele tinha traído, ele achava melhor se enfocar. Agora nós conhecemos Davi. Davi era muito misericordioso. Eu acho que Davi até teria perdoado Aitofel, mas ele achava melhor se matar. Ele suicidou-se. Então ele achava o suicídio melhor do que enfrentar o rei que tinha traído. Vamos para 1 Reis. 1 Reis 16. 1 Reis capítulo 16. Vamos falar sobre Zinri. 1 Reis 16, versos 15 a 20. 1 Reis 16, versos 15 a 20. Antônio, leia por favor, versos 15 a verso 20. 1 Reis 16. No 27 de Asa, rei de Judá, em 7 dias em Cristo, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era de seus filhos. E ouvi dizer o povo que estava acampado, e inspirado até prejuízo. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a um chefe do exército do arraial. Subiu houve todo Israel medo de Gibeton e cercar a Cristo. Sucedeu que Zinho, vendo que a cidade era tomada, se deu ao passo da casa do rei e levou sobre si a casa do rei e morreu. Por causa dos seus pecados, o rei de fazer intervalo ao Deus do Senhor, andando por viveu um ano, e o seu tronco e o seu pecado, fizeram fazer o pecado de Israel. Verso 20. Quando ao mais dos atos a conspiração que fez, foi tudo bem prescrito, foi das coisas dos reis de Israel. Então aqui nós temos Zinri. Zinri conspirou contra o rei, matou o rei. A Bíblia diz que ele reinou quanto tempo? Era bem longo o reino dele, não foi? Daí Onri foi constituído rei, cercou Zinri, que estava em Gibeton, e Zinri fez o quê? Tocou fogo na casa onde ele estava e se queimou dentro da casa, não foi? Mas qual foi a razão? Porque ele não queria enfrentar as consequências da sua conspiração contra o rei, não foi?
Mas é interessante que a Bíblia diz sobre isso aqui. Ele morreu, verso 18, não foi? Por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Neste caso, nós temos uma indicação para onde ele foi? Eu diria que sim. Ele cometeu suicídio, mas era por causa do seu próprio pecado, não foi? Foi. Tudo de que ele era idólatra, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Exatamente. Eu diria que ele era um descrente. Mas mais uma vez a gente vê que o suicídio não tem nada a ver com se a pessoa era crente ou descrente. Entendeu? O suicídio era uma ação tomada, uma decisão tomada pela pessoa. Mas o caráter da pessoa já estava em vista, não estava? Vamos para mais um. Vamos para Mateus 27. Mateus 27. Talvez o caso mais famoso. Todo mundo conhece. Talvez seja um caso que todo mundo quer usar para sustentar sua opinião. Mateus 27, versos 3 a 5. Esse é o caso de quem? Judas Iscariotes. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas Iscariotes. Eu questiono, ele estava arrependido porque pecou contra Jesus Cristo? Ou ele foi arrependido por causa de sentimento mal que sentiu da situação? Eu diria que o arrependimento de Judas não tinha nada a ver com a sua crença ou sua fé em Jesus Cristo. Judas estava preocupado em uma coisa só: como ele apareceu perante os homens. Ele disse: pequei traindo o sangue inocente. Só isso. Não falou nada sobre sua crença em Jesus Cristo. Como é? Pode ser também. Mas é interessante que a Bíblia diz. Rafael vai até João 17, verso 12 e leia. João 17, verso 12. João 17, verso 12. Agora em João 13, versos 10 e 11, nós encontramos que Jesus Cristo já falou que Judas Iscariotes não era um salvo. Porque em João 13, versos 10 e 11, é aquela passagem onde Jesus está lavando os pés dos discípulos. E chegando a Pedro, ele disse, o Pedro falou para Jesus: você não lava meus pés, não. Já disse: se eu não lavar você não tem parte comigo. Pedro disse: então me lava tudinho. Me dá um banho. Já disse: não preciso lavar você, apenas os pés. Agora ele disse: todos aqui já estão limpos, senão um. Referindo a Judas Iscariotes. Todos que estavam para a presença de Jesus naquele momento já foram lavados, porque já tinha colocado sua fé em Jesus Cristo. Mas Judas Iscariotes não. Judas Iscariotes ainda dentro, no meio deles, era descrente. Jesus estava tratando naquele momento a necessidade de uma santificação diária, não para salvação, mas para manter a nossa vida limpa. Mas já tinha um dentro que não estava limpo, porque nunca tinha sido lavado. Isso foi Judas Iscariotes. João 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome.
tenho guardado aqueles que te vestem. Nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Eu tinha guardado todos esses que o Senhor me deu, falando de Jesus, falando com o Pai, foi nessa oração. Guardei todos e nenhum foi perdido, senão um. Esse foi quem? Judas, chamado o filho da perdição, mostrando que ele nunca era salvo. Nunca era salvo. Andava 3 anos e meio com Jesus Cristo e ainda não tinha colocado sua fé em Jesus Cristo. Então, no fim, quando ele traiu Jesus Cristo, jogou aquelas moedas de prata no chão e foi e se enforcou. O seu suicídio não tinha nada a ver com a sua salvação, porque a sua salvação não existia. Não existia. Ele era descrente o tempo todo. Não era salvo até aquele ponto se enforcou e perdeu a salvação, não. Ele era descrente naquele momento, ele cometeu o suicídio e continuou descrente. Nunca foi salvo. O que a gente encontra em todos esses casos, existiu um sentimento com que aquelas pessoas não conseguiram lidar. Medo, vergonha, tristeza por ter traído Jesus Cristo. Seja que for o sentimento, existia em cada um deles um sentimento que não conseguiram lidar. Acharam melhor acabar com a vida do que enfrentar as consequências das suas ações. Saul, em vez de enfrentar as consequências de suas ações, achava melhor matar. Zerri, Aitofel, Judas, cada um achava melhor. Eles tomaram a decisão de sua morte. Eles tiraram essa decisão de sua morte das mãos de Deus. Deus é quem deveria ter decidido sobre a morte deles. Mas eles tiraram isso da mão de Deus. Quem sabe se Deus não podia ter perdoado os Judas Iscariotes, se realmente tinha buscado o perdão. Quem sabe sobre os outros? Daí eu fiz a pergunta: Sansão era suicídio ou sacrifício? Quem acha que Sansão foi suicídio? Vamos avaliar o que Sansão fez. Sansão estava lá com os filisteus, não estava? Já tinha tirado os olhos dele, não foi? E eles iriam fazer zombar, xingar, colocar ele pendurado entre as 2 colunas da casa, não foi? Ele pediu, ele orava a Deus, pedindo que Deus dava força mais uma vez para agir, não foi? Agora, tem alguns que dizem que foi suicídio por causa do fato que ele pediu que Deus dava sua força para vingar da perda dos seus olhos. Tem outros que dizem que foi sacrifício, porque na mesma hora que ele fez o que ele fez, ele morreu dentro daquela casa, mas também ele matou uma multidão dos inimigos de Deus, não foi? Então a morte dele também segurou a vitória para Israel e a libertação de Israel como juiz, não foi? Eu posso entender porque alguém ia dizer suicídio por causa do fato que ele queria vingança pela perda dos olhos. Eu entendo, até assim. Eu pessoalmente vejo como mais sacrifício, porque ele entregou a sua vida para que sua nação fosse liberta e salva, não foi? Nisto eu vejo que foi um sacrifício. Jesus Cristo não era suicídio. Jesus Cristo foi sacrifício. Se entregou para ser morto. Até a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito, não foi? Mas ele fez isso para a nossa salvação, não é? Agora, vamos olhar em pessoas na Bíblia que consideraram suicídio, certo? Antônio, Eclesiastes 2:7. Rafael, 1 Reis 19:4.
Eiden. Jonas 4, verso 8. Morgan. 2 Coríntios 1, verso 8. Bom? Agora, enquanto eles estão procurando, sem ler Números 11, 13 a 15, nós podemos ver que Moisés, eu digo mais de uma vez, Moisés pediu que Deus matasse ele, porque ele estava desesperado no trabalho dele de lidar com o povo de Israel. Ele ficou tão desesperado com aquela liderança, com a necessidade de cuidar, de guiar aquele povo, levar aquele povo de duro serviço, que a Bíblia fala, um povo obstinado, tudo isso. Mais de uma vez, Moisés pediu que Deus matasse ele. Certo? Isso é meu nome no livro. Tira até meu nome no livro. Jó, em Jó 3, verso 11, Jó achava melhor que ele fosse aborto do que viveu todo aquele sofrimento e tudo que ele sofreu. Me mata agora. Agora, sua esposa disse, blasfema Deus e morre. Jó não iria fazer isso. Mas Jó achava bom se ele morresse. Certo? Eclesiastes 2,17. Antônio? 2,17. Pelo que aborrecia esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Salomão fez o que? Aborreceu a vida, não foi? Ele estava, você pode dizer que ele estava bem de suicídio? Aborrecendo a vida, sim. Você estava aborrecendo da própria boca dele. Ele estava dizendo que eu aborreci da vida, não foi? Ele estava ao ponto de se matar. Não fez? Mas estava ao ponto, não estava considerado suicídio, não foi? Rafael, 1 Tessalonicenses 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um vinho, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem foi isso? Elias. E Elias pediu a Deus o que? A morte. Não foi? Isso não é a bem de suicídio? Elias, o homem que logo antes dessa aqui, foi o que fez? Corajoso, enfrentou os idólatras, não é? Os profetas de Baal, matou 400 ou 500, alguma coisa assim. E depois disso pediu a morte, não foi? Grande vitória e grande baixada. Depressão, não foi? Ele queria se matar. Ou queria que Deus matasse ele, não foi? E mata agora. Jonas 4, verso 8. Ele. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento malmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor que eu morrer do que viver. Que ponto de Jonas chegar? Jonas tinha acabado de fazer uma conferência evangelística onde mais de 100 mil pessoas aceitaram a Cristo. Daí, subiu no monte, e por causa do sol era muito forte, ele não gostou do fato que os seus inimigos aceitaram a Cristo. Ele fez o quê? Ele queria morrer. Não foi? Ele queria com tudo que tinha, que morresse. Me mata agora, melhor. Essa não é bem de suicídio. Agora veja alguém que talvez não queríamos pensar que essa pessoa iria considerar suicídio. Certo? 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque não queremos. Peraí. Tá bom, leia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que teríamos suportado
suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Está vendo Paulo? Paulo disse: nós fomos agravados com tanta pressão em nossa viagem, de que até da vida o que desesperamos. Até da vida desesperamos. Quem me achava que Paulo, de todas essas pessoas que consideraram o suicídio, que Paulo ia ser um desses? Já pensou? Mas o que é que nós encontramos em todos esses casos de pessoas que consideraram o suicídio? Nós encontramos que cada um recebeu conforto, correção ou ensinamento de Deus e responderam corretamente em escolher viver. Nós encontramos que Paulo, que ficou com um espinho na carne, não foi? Ele pediu 3 vezes que Deus tirasse isso dele. E Deus disse o quê? Havia graça de baixo. Graça de baixo. Deus corrigiu Jonas. Você está preocupado muito mais nessa planta do que naqueles mais de 100 mil anos lá na cidade que já está para Cristo. Salomão, no fim de Eclesiastes, diz: de tudo que eu tenho aprendido, amar a Deus. Elias, Deus foi lá, deu comida, descanso e água e tudo que ele precisava e confortou o coração dele. Olha, você não é sozinho, Elias. Tem muitos dos meus servos que não têm ajoelhado a Baal. Paulo foi confortado, Moisés foi encorajado e corrigido por Deus. Jó viu, Deus falou para Jó, ensinando ele. O que estamos falando aqui, nesta parte da lição, são 2 coisas. Primeiro, não existe razão boa para alguém realmente tomar suicídio como a maneira de escapar dos seus problemas. Não tem. Sempre existe boas razões de continuar vivendo, mesmo que pareça que não tem fim, não tem solução. Sempre tem. Sempre tem. Segundo, o suicídio não determina se a pessoa vai ou não vai para o inferno. É a fé em Jesus Cristo que decide se a pessoa vai ou não vai. Em todos os casos que temos estudado, a pessoa não foi para o inferno porque cometeu suicídio. Se a pessoa foi para o inferno, é porque a pessoa nunca tinha colocado sua fé em Jesus Cristo como Salvador. É a salvação que decide. Agora, mas o pastor ainda não tem respondido sobre o 1 Coríntios capítulo 3. E eu não vou responder também. Semana que vem, nós vamos tratar em detalhes 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos falar exatamente o que a Bíblia diz sobre esse caso. Nós vamos falar semana que vem como devem pensar biblicamente sobre suicídio. E eu vou tratar pelas últimas coisas a esperança para a pessoa considerando suicídio.